Olá, meus irmãos, uma boa tarde. Estamos novamente, eu e Júlia aqui, para continuarmos com o livro Memórias de um Suicida. E para, como sempre, vamos harmonizar o ambiente com a Julinha aqui, para fazer a nossa leitura, né, Júlia? Boa tarde a todos e a todas. Né? A gente vai continuar com o nosso livro Maria, Mãe de Jesus. A mensagem de hoje tem o título Mãe das Mães. E ela nos fala assim: todas as preces maternas ascendem aos espaços, como um doloroso brado de angústia a Maria, e a rosa sublime de Nazaré escuta-as piedosamente, estendendo seus braços tutelares. As mães carinhosas e desprotegidas, e bastam os eflúvios do seu amor sacrossanto para que as consolações se derramem, cicatrizando as feridas, balsamizando os pesares, lenindo os padeceres das mães desoladas que encontram nela o símbolo maravilhoso de todas as virtudes. Então, meus irmãos, sempre com essa mensagem a Maria, né? Vamos elevar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos a essa mãe, a Jesus, nosso irmão maior, a essa espiritualidade amiga que nos apoia nesse estudo, pedindo a proteção também de Dona Ivone e esses mensageiros de Deus. Sendo assim, Senhor Jesus, em teu nome, em nome de Maria, da falange amiga de Dona Ivone, mas acima de tudo, em nome de Deus, nosso Pai, damos por iniciado o estudo da tarde de hoje, te dizendo graças a Deus. Graças a Deus. Então, meus irmãos, vamos agora iniciar a terceira parte do livro. Como nós já falamos, né? Ele foi dividido em 3 partes. Essa é a terceira parte final, né, do livro, que fala da cidade universitária, que é para onde se dirigiram aqueles nossos amigos que resolveram ficar mais tempo lá sob os cuidados da colônia de Maria de Nazaré, para estudarem, aprenderem um pouco mais, para se elevarem moralmente, para assim poderem estarem mais firmes, né, mais seguros, quando eles passarem pela expiação que, inevitavelmente, eles terão que passar. Né? Então, nós vimos aqui que eles deixaram lá o hospital, a área do hospital, toda aquela área do hospital, eles já deixaram, eles saíram lá do local onde eles estavam e se dirigiram para esse novo local, onde eles já vislumbraram a diferença do ambiente, né, que já não tinha mais aquela neblina peculiar que tinha toda aquela área do Hospital de Maria de Nazaré. Então, aqui começa no capítulo 16, que fala assim, a mansão da esperança. Né? E Camilo, narrando para nós, ele faz uma explanação de como é o local em que eles estavam, né? Inicialmente, que eles falam assim, a primeira noite, né? A primeira noite foi passada em ansiosa expectação, os aposentos deles davam para um jardim, né? E ele fala desse jardim que era muito bonito, né? Aquelas flores, muito... Tudo lá era muito, muito bonito, muito arrumado, né? Os jardins e tudo mais, né? Em todas essas áreas, né? E o ponto, assim, vamos dizer assim, que assim, vale a pena a gente comentar a diferença que ele fala das flores, que eram mais viçosas e não mais insípidas, né? Brancas, como lá no departamento hospitalar. Lá havia muitas cores, era mais solar, claro, né? Então, ele diz aqui que tudo indicava que eles, segundo as afinidades deles, eles estavam numa cidade universitária. Né? Eram ciclos novos de estudo e aprendizado para todos eles, né, que segundo os seus desejos, porque ali realmente era o que eles estavam desejando
foi pedido, né? E eles estavam ali, mas eles estavam naquele local de acordo com a afinidade deles também, né? Então, aí o que acontece? Eles passeavam lá pelo local, foram passear para conhecer, normal, né? Sempre falando que a paisagem era amena, os edifícios soberbos, não é, Júlia? E... Hein, Selminha? Oi. Vamos trazer aqui, né, essa hora que ele diz aqui, né, da cidade universitária, que é bem legal a gente comentar, que diz que ali seriam ciclos novos. Realmente, eles estão iniciando ali, né, uma nova oportunidade, né? Aí ele diz aqui que seriam ciclos novos de estudo e de aprendizado. Agora, o que é interessante, segundo o nosso desejo, porque a gente sabe que eles não foram escolhidos para ir para lá, mas que eles tinham condições de estarem lá, né? Porque eles mesmos sabiam disso internamente, né? Não foi escolhido, não teve preferência pelos espíritos estando ali, né? Então, agora, sempre segundo o desejo, e a gente sabe que nada é imposto pela espiritualidade, né? Então, é isso que achei bem interessante, que a gente sempre fala, repete sempre isso aqui, né? E isso é uma coisa bem importante para a gente ter esse entendimento, né? Eles são réprobos, são espíritos faltosos, mas eles tiveram condição de escolha, né, Selma? Isso. Sempre foi dada essa condição de escolha deles, né? Então, enquanto eles passeavam lá pela cidade, né, estavam conhecendo o local, né, eles sempre falavam dos arvoredos, dos lagos lindos, né, floridos, perfumosos, né, que eles diziam que tinha uma visão de uma cidade de fadas até. Achei interessante isso, né? Aí diz a academia, as academias, né, onde eles iriam se habilitar, né, para as reformas pessoais que eles estavam vendo por lá, habilitar-se para decisivas reformas pessoais que lhes seriam indispensáveis para mais tarde nova reencarnação terrena. Então, era ali que eles estavam conhecendo também o local por fora, né? E aí ele continua para que eles fossem eles primeiro, né, para depois da nova reencarnação, para que eles pudessem ser admitidos na verdadeira iniciação. Quer dizer, eles iriam para a escola, né, para esse curso de iniciação, no caso, eles seriam uma preparação para a reencarnação deles, para eles serem mais fortalecidos, como nós falamos, e assim, quando eles acabassem com essa encarnação expiatória, eles realmente seriam eles teriam ali a vaga como verdadeira de iniciantes. Eles voltariam para essas escolas para começarem como iniciados mesmos, né? Então, ele diz aqui ainda que sentia assim, uma certa superioridade no local, mas não é aquela superioridade que nós pensamos que tem uma soberba, não, tá? Era aquela superioridade energética mesmo, de vibração. E, no entanto, ele também frisou que não era uma residência privilegiada, ela estava apenas 1 grau acima dos tristes asilos hospitalares, do asilo hospitalar. Ela estava só um degrauzinho acima, vamos dizer. Então, ela não era nada assim grandemente elevada, né? Mas ela passava essa superioridade vibratória mesmo, não é? Então, eles se detiveram diante das escolas, onde eles iam cursar, né? Estavam ali à frente daquele letreiro que estava lá dizendo quais eram os ensinamentos que eles iriam receber. E fala aqui, moral, filosofia, ciência,
psicologia, pedagogia, cosmogonia, que é o estudo do universo, dos cosmos, e até um idioma novo, que não seria apenas uma língua a mais a ser usada na Terra como enfeite de abastados. Na verdade, ele fala assim que o idioma cuja indicação ali nos surpreendia seria o idioma definitivo, que havia de futuramente estreitar as relações entre os homens e os espíritos, né, por lhes facilitar o entendimento, removendo igualmente as barreiras da incompreensão entre os humanos e contribuindo para a confraternização ideada por Jesus de Nazaré. Quer dizer, aquela que o ideal de Jesus seria uma só língua, uma só bandeira, um só pastor. Vocês têm ideia de que língua seria essa? Muito conhecida no meio espírita, não é? Ele comenta aqui que esse idioma, ele sentiu muita falta da ausência de conhecer esse idioma quando ele tentou conversar com os médiuns, né? Através de os médiuns brasileiros. Lembra que ele falou que sentia a dificuldade da língua brasileira com a portuguesa, né? E isso impossibilitou muito ele de poder editar as obras que ele queria. Ele diz até que ficou muito mais penoso o trabalho da reabilitação, né? Então, ele diz assim, que a tal língua, que ele chamava-se a tal como o nosso povoado, ali, aquela vila de Esperança. E lá se encontrava, junto aos demais, o majestoso edifício no qual era ministrado. A língua que nós conhecemos hoje, né, como Esperanto, ele fala Esperança, né, porque é a cidade da Esperança, e lá se apresentava esse curso de idioma do Esperanto, que é a língua que a espiritualidade reconhece, né, Júlia? É uma língua universal. Então, e essa língua, como a gente já comentou em outros vídeos, é uma língua que tem em mais de 120 países. Né? E a importância dela, né, que ele fala aqui, né, quando ele fala essa frase, que é uma só língua, uma só bandeira, um só pastor. Por quê? Isso realmente é que deve prevalecer, porque hoje a gente tem a separação dos idiomas. Muitas das vezes nós não entendemos o outro irmão. Né? Se a gente não fala inglês, fica difícil a comunicação. Quem não fala, né, português também não entende. Então, quer dizer, isso seria uma forma de ter somente, né, um vínculo, né, com todos quer dizer, com todas as nações, se as pessoas tivessem essa língua como uma língua também universal. Então, quer dizer, eu poderia falar inglês, porque eu falo inglês, mas eu também falaria Esperanto. Então, quem está no Brasil fala português e fala Esperanto. Então, quer dizer, não teria essa dificuldade da comunicação. Ela foi criada para isso, não é? Mas ser uma segunda língua em todas as nações. Só que, assim, infelizmente ainda tem muita resistência, né? E é como ele diz aqui, que seria uma língua que não seria assim, colocada só para quem tem condição de fazer esse estudo, é uma coisa mais acessível a todos, né? E aí ele diz aqui, né? Conviria assim que o aprendêssemos para que, ao reencarnarmos, levando o impresso nos refolhos do espírito, a gente não fosse esquecer dela na Terra. Então, quer dizer, o que você aprende na espiritualidade, você traz como ensinamento da alma. Então, na hora que você chegasse na reencarnação aqui na Terra, a hora que você tivesse contato com a língua, aquilo já estaria, né? Ele fala nos refolhos da alma, né? Quer dizer, internamente, né? Bem interessante isso, né, Selma? Exatamente. Então, aí o que acontece? Eles foram levados, né, por Romeu e Alceste, apresentados à direção lá do novo, ele cita aqui Novo Burgo, né, que nós colocamos aqui, é uma nova vila, né, aquela nova cidade em que eles estavam. Eles despediram-se, né,
Romeu e Alceste, né? Porque a missão deles ali já tinha terminado, né? Mas ficaram assim muito emocionados, normal, né? Claro, comovidos com eles, embora eles falaram assim que eles não estariam separados, apenas estavam mudando de recinto dentro do mesmo lar. Porventura, o próprio universo infinito não é o lar das criaturas de Deus? Foi assim que eles se despediram dos irmãos que lá estavam, né? Lembrando aqui, havia um grupo grande com eles que passaram, né? Mas ali agora só estavam daqueles mais próximos, né? Era Camilo, Belarmino e o João de Azevedo, não é? Então, o diretor dessa Cidade Esperança se chamava Irmão Sóstenes, tá? Ele era muito discreto, bondoso, né? E deu as boas-vindas a eles, sempre com amorosidade, né? Meus caros filhos, aquele jeito de falar deles, né? Sempre muito caloroso, afetuoso, né? E ele diz assim que Jesus vos inspire a conduta a seguir na etapa nova que se delineia para vós. Confiai, aprendei, trabalhai, a fim de que possais vencer. Quer dizer, confie, aprenda e trabalhe. Essa mansão vos pertence. Habitais, portanto, um lar que é vosso. Encontrareis irmãos como vós, filhos do Eterno. Maria, sob o beneplácito de seu augusto filho, ordenou sua criação, para que vos fosse proporcionada ocasião de preparativos honrosos para a reabilitação indispensável. Ele fala que encontrareis no seu amor de mãe sustentáculo sublime para vencerdes os erros que vos afastaram das pegadas do grande mestre, a quem deveis antes amor e obediência. Então, cumpre, portanto, apressar a marcha e recuperar o tempo perdido. Quer dizer, então, essa parte aqui que ele fala, né, que você vê, Maria criou o hospital para os suicidas, né, para a reabilitação deles, e ainda estendeu, né, com a ajuda do seu filho, de Jesus, esse local para que eles pudessem se reabilitar, né, ter o preparativo realmente de se reabilitar para que eles tivessem a oportunidade, né, de ter uma vida, novas existências mais honrosas, sair daquela situação deles como réprobos, não é, Júlia? Isso, por isso que diz aqui, né? Eles se desviaram do caminho, quer dizer, eles se afastaram, né? Nesse momento que eles cometeram o suicídio, que ele falou, os afastaram das pegadas de Jesus, né? Porque Jesus é o nosso modelo e guia. No momento que eles interromperam a jornada, eles se afastaram, né? Agora ela diz, cumpre, portanto, né? Quer dizer, apressar a marcha e recuperar o tempo perdido. Quer dizer, existe um erro? Existe, mas não adianta ficar só no erro, né? Nas lamentações. Cumpre o quê? Reabilitar para recuperar esse tempo. E essa mansão Esperança é isso. É uma oportunidade que Maria dá, mais uma oportunidade, né? Por essa construção, né? Logicamente, tudo permitido por Deus, que é um Pai de misericórdia, para que isso pudesse acontecer, para quê? Para reabilitar eles, para que quando eles voltassem à Terra, quer dizer, eles saem do hospital, né? Se recuperam no que for possível naquele momento. Quem consegue um pouco mais vai para esses locais de aprendizado, para quê? Para ter uma sustentação maior, porque assim a chance de voltar a errar fica um pouco menor, né? É para esses infelizes, né, que nesse momento estão ali, terem mais força
né, e determinação. Por isso que a Selminha leu aqui para a gente, né, quando ele fala confiai, aprendei e trabalhai. Né? Então, é por aí que a gente sabe que é o caminho, né? Exatamente. Então, isso aí foi nesse encontro, quando eles chegaram lá à noite, né, com o Romeu Alceste, que foi apresentado ao irmão Sóstenes, né, o diretor do local, e eles foram conduzidos ao internato, onde eles iriam residir. Passaram a noite por lá. E pela manhã eles saíram a passear para contemplar a cidade, né, como o Camilo estava narrando para nós. E interessante aqui, enquanto eles estavam lá, eles observaram os parques, né, com os alunos lá em volta dos professores, né? E, e as senhoras que transitavam pelas alamedas, acompanhadas de vigilantes severas. Ele faz uma alusão aqui a Marie Lumière, não sei quem da época dele, né? Ou até que eles chamam assim, ou elas eram severas ou impenetráveis, como Vicência de Guzmán, que era uma religiosa antiga da Ordem de São Francisco e irmã também do conde Ramiro de Guzmán, né? Era esse tipo de senhoras que eles viam. Quer dizer, ali, o que nós entendemos aqui na leitura, que ali já era assim, em todo momento que eles ficaram no hospital, as alas eram separadas, feminina e masculina, eles não tinham contato. Nesse local já se tem contato, você vê as mulheres transitando pela cidade, acompanhadas dos seus vigilantes, como tem os homens também acompanhados dos seus. Mas ali já havia essa mescla, como não havia no hospital antes, né? Então, eles estavam ali, absortos lá, vendo toda aquela movimentação, né, que os deixava assim muito. Era uma coisa nova para eles, né, Júlia? E eles ali, Selma, eles viviam assim emocionados, né? Eles estavam realmente em lágrimas e de emoção, né? Pela nova perspectiva deles mesmos, tanto que fala ali, ó, muitas das vezes quando eles tinham essas informações que vinham esses cumprimentos para eles e tal, né? Essas saudações muito harmoniosas, né, com muito afeto, eles se comoviam, né? Geralmente eles baixavam os olhos, eles não encaravam. Por quê? Porque realmente eles estavam muito emocionados. Então, sempre fala assim, lágrimas umedeceram nossas pálpebras. Então, as expressões que eles usam ali, sempre de grande emoção. Né? É um novo ciclo realmente que abre ali para eles, né? É como a Selma diz, né? Ali tinha mulheres, né? Nessa rua, vamos dizer assim, né? Nesse local, né? Mas sendo que também tinha as vigilantes que tomavam conta delas. Agora, o que Camilo, né? Quando ele tá descrevendo aqui o livro para nós. Então, eles estão assim, muito pensativos, analisando tudo aquilo, porque é tudo muito harmonioso. As flores tinham cores, coisas que não tinham lá no hospital, né? Então eles estavam ali, né, diante daquela paisagem, né? Aí o que acontece? De repente, ele é tocado no ombro, né? E quando ele se vira, né, que quer dizer, leva assim como se fosse ele estava ali num torpor prolongado, e aí, quando ele se vira, ele vê duas damas, não é isso, Selma? Isso. E elas tinham idades diferentes, mas eles fazem uma descrição dessas mulheres, né? E o que elas trazem, né, de ensinamento para nós, né? Então, fala aí, Selminha, as duas damas, né? A Selminha vai narrar para a gente aí como é que elas estavam vestidas, tudo mais. Então, essas duas damas, como ele fala aqui, elas chegaram a eles para convidá-los a uma reunião de honra, para o qual fora convocada a pequena falange chegada no dia anterior. Todos aqueles que vieram na caravana para aquela cidade iriam se apresentar para essa reunião, né, que eles chamam de reunião de honra, né? Eles seriam apresentados aos seus novos mentores
que esses que fariam toda a educação definitiva deles, iriam acompanhá-los até, né, até o fim do curso, não é? E até, no caso, até a próxima encarnação no plano terrestre, ficariam com eles lá. Então, a primeira dama que foi que tocou o ombro dele, ele diz que ela parecia ter uns 15 anos. Ela era muito graciosa, jovem, branca, ela, assim, o rosto, né, a pele muito alva. Ela portava uma túnica, ele dizia que era uma túnica branca atada à cintura, com um manto azul transpassado, igual o antigo o grego, como se usava, né? E pequenas grinaldas, uma pequena grinalda de rosas minúsculas, ornamentando-lhe a fronte. Ele diz até que parecia um anjo, faltando apenas asas, né? E o nome dela era Rita de Cássia de Forjás Frazão, né? Que ele diz aqui, que aparecia de um círculo familiar aristocrata. O Camilo, como era sempre muito... ele tinha aquela curiosidade literária, digamos assim, ele não resistiu depois, não foi logo ali de imediato, não. Ele está narrando aqui agora, mas ele acabou, né, na descrição dele, desculpa, de perguntar o porquê daquele traje, né, que ela respondeu com uma certa tristeza, ela se entristeceu ao lembrar. Mas ela disse que ela foi sepultada daquela forma. Ou melhor, vestiram o meu fardo carnal dessa forma. Que ela disse que foi quando ela abandonou a Terra pela última vez. E ela disse que foi tão grata ao seu coração a voltar ao invisível que ela reteve na mente a recordação da última toilette dela, terrena. Mesmo... Ela diz que não, mesmo ela, apesar dela de um desastre que ocasionou a um ser muito querido para ela, porque nós não sabemos ainda essa história, pode ser que a gente saiba mais à frente, mas por enquanto nada disso. Mas mesmo assim ela ficou tão feliz em voltar à pátria, ao mundo invisível, que ela reteve na mente a recordação da última roupa e assim ela ficou, do jeito que ela foi, né, sepultada. A segunda mulher que estava lá, também loira, com a aparência de uns 50 anos, né? E era muito simpática, atraente, estendeu a mão gentilmente para eles, apresentando-se assim de modo muito cativante. Aí ela diz assim: tenho certeza que já ouvistes falar de mim. Sou Doris Mary Steele da Costa e venho de uma existência terrena em que muito gratamente servi de mãe ao meu pobre Joel, o nosso querido Joel, né? O vosso amigo do departamento hospitalar. Eles ficaram muito encantados, é claro, né? De saber que era a mãe do Joel, uma pessoa querida por eles também, né? Aí beijaram a mão dela, aquelas coisas de cortesia e tudo mais. Então, vamos partindo agora aqui para o encontro que ela os convidou, que era a reunião. Então, na hora marcada, eles chegaram lá na sala da Assembleia, ela era situada na sede central do departamento, né, por irmãs vigilantes, estavam lá encarregadas do serviço interno. E ele disse que essa turma que estava para a reunião, eram cerca de 200 pecadores, muito vultosos, né, que no momento existiam na cidade. Ele comentou aqui que o contingente de damas brasileiras pertencente a planos sociais da Terra, variados, tá? É que muito admirou, porque reconheceu que as estatísticas de suicídio de mulheres no Brasil eram muito maiores do que as de Portugal, né? E isso que ele chamou a atenção. E o irmão Sóstenes,
eu acho que sempre vou falar que é Sócrates, é irmão Sóstenes, ele estava presidindo a reunião e fez a abertura. Ele iniciou, né, exortando uma homenagem mental ao Criador, e eles oraram intimamente, cada um, né? Ele diz aqui assim, com sincero respeito, mesmo sentindo assim, fez uma oração íntima, mas respeitosa. E ele comenta aqui, à direita do irmão Sóstenes havia um ancião de barbas brancas, descendo até a cintura. Terminava aquele sentido agudo, aquela barba pontudinha, né? Imaginando eu aqui conforme ele descrevia. Ele parecia, ele tinha um aspecto assim que ele dizia que como um faquir indiano, né? Ou por causa das ciências através, ele tinha uma austeridade, né? Disciplinadora até, austeras disciplinas. Hein, Selma, só um instantinho, ele parecia um patriarca, né? Ele fez uma comparação ali, né? Quando ele viu aquele tipo de espírito, né? Daquele jeito, uma barba comprida, tal, tal. Aí ele falou o seguinte, né? Julgamos-nos em presença de um daqueles patriarcas, né? Que eles viam nos livros sagrados, né? Ou de um faquir indiano, experimentado em virtudes, né? Virtudes e ciências através dos mais austeros, das mais austeras disciplinas, quer dizer. Então, estavam assim diante, né, de um espírito que eles não sabiam exatamente quem era, né? Mas tiveram naquele momento será que é isso ou aquilo, né? Um patriarca ou um faquir, né? E isso estava do lado direito do Sóstenes, que era o diretor daquele local. Agora, do lado esquerdo, tinha uma outra personalidade, que a Selminha vai descrever aí para a gente. Ele tinha um perfil de hindu clássico, né? O que dava a impressão de um espírito singular. Aliás, desculpe, ele tinha um perfil hindu clássico, o que infundiu em seus espíritos singular sentimento de atração, né? Pela afinidade que eles já tiveram por tanto tempo dentro lá do hospital com os hindus, não é? Então, ele diz o seguinte, que ele tinha menos idade, né? Refletindo a maturidade, menos idade do que o primeiro, isso que ele quer dizer. E ele tinha era assim, não deu assim, deu muitas explicações. Ele só achou assim que tinha aquele perfil hindu e um pouco mais jovem do que o outro, né? Tinha um vigor nas feições e tudo mais. E mais além, tinha um jovem, quase adolescente, né, que foi que despertou muita atenção deles, porque ocupava a cátedra de mestre. Estava ali, ele não de um adjunto, ele estava junto com os outros ali no mesmo patamar, embora com aquela expressão muito jovial. Isso que deixou Camila assim, perplexo, né, de ver assim, uma pessoa tão jovem no meio deles, né? Ele tinha um semblante muito formoso e parecia ter um ar com feições angelicais e um perfil hebreu. Irradiava impressionante doçura, ele diz aqui. Então, ele ladeava o Sóstenes à direita do ancião que estava lá. Então, o que acontece? Eu estou falando dessa posição porque nós vamos depois narrar o que cada um representa. Então, por isso que é importante a gente estar dando essa colocação de onde cada um está. Então, assim, o irmão Sóstenes... Oi. Hein, Selma? Então, a gente vai tirar aqui, né? Tinha o diretor, né, o Sóstenes, do lado direito tinha o ancião com essa barba comprida, do lado esquerdo tinha o hindu, né, que ele diz aqui que tinha um perfil hindu clássico, né, refletia muita maturidade, apesar de ser jovem, né, e do lado do senhor, né, do ancião, tinha esse que tinha o perfil de um hebreu,
Novinho, parecia um anjinho. E era muito novo, e porém estava ali, né, naquela assembleia, num local de destaque também. Então, quer dizer, isso é importante, ancião, hebreu e hindu. Não é isso, Selma? É. Então, quer dizer... E aí teve um momento que o irmão Zóstenes fez um sinal, né, porque ia iniciar uma chamada, né, para ver se todos que tinham sido tinham chegado e tinham sido convocados para aquela assembleia estavam presentes, para a gente ver a organização e a disciplina, inclusive, desse local. Aí eles foram fazer a chamada, né, Selma? Me explica aí para a gente. O livro de matrícula deles, né? Então, eles foi chamando um a um, ressoavam um a um, proferindo pela voz possante dele, né? Ao lado da... E eles ouviram, né? Os chamados de cada um deles. E eles se sentiram como colegiais, né? Timidamente, até porque ficaram meio envergonhados com tudo aquilo, né? E os nomes eles eram repetidos, assim como ecos, né? Porque o local era muito grande, quando falava o nome ficava retumbando assim, eles ficavam muito tímidos de ouvirem os seus nomes serem repetidos até. Então, assim, quando todos estavam presentes, foi feito inicial o discurso, né? Então, o que ele diz aqui, o nosso irmão Sóstenes? E iniciais neste momento nova fase, em vossa existência de espíritos delituosos. Fostes os únicos a atingir condições indispensáveis às lutas do aprendizado espiritual que vos conferirá base sólida para a aquisição de valores pessoais nos dias por vindouros. Sereis matriculados em nossas escolas, uma vez que apresentais o necessário desenvolvimento moral e mental para a aquisição de esclarecimento que vos permitirão próxima reencarnação recuperadora, capaz de vos fornecer a reabilitação decisiva do erro em que sucumbistes. Como de há muito deveis ter percebido, não sois condenados irremediáveis às quais a lei universal aplicaria medidas extremas. Ao contrário, estamos a participar-vos que tendes o direito de muito esperar da bondade paternal do Criador. A mesma lei por ele estabelecida que infringistes, com um ato desrespeitoso. A todos vós facultará a possibilidade de recomeçar a experiência interrompida pelo suicídio, fornecendo-vos honrosamente ensejo de reabilitação certa. Hein, Selma? Oi. Vale a pena a gente parar um pouquinho aqui para a gente refletir nessa mensagem, né, do irmão Sóstenes, né, quando eles falam, né, eles são espíritos delituosos, ok? Todos nós aqui já sabemos, né? Mas eles vão ter uma oportunidade nova de recomeçar, né? E essa oportunidade, né, é para que eles possam desenvolver moral e mentalmente aquisições de esclarecimento que vão permitir, né, uma próxima reencarnação recuperadora. Né? Eles vão mais fortalecidos. Então, eles dizem que a lei de Deus é uma lei de amor, né? É uma lei universal, mas ela também não aplica a penas eternas, né? Porque houve um erro, né? Eles vão ter que ficar assim para sempre, né? Como a gente sabe que tem muitas... a gente não está aqui para julgar, mas a gente sabe que existe religiões, né, que prega penas eternas, e aqui ele diz, né, não sois condenados irremessíveis aos quais a lei universal aplicaria medidas extremas, relegando-vos à eterna inferioridade do presente
ao abandono das angústias inconsoláveis da atualidade. Quer dizer, ninguém vai sofrer eternamente em angústias para sempre. Então, ali, eles têm condições, né, pela bondade de Deus, a uma nova oportunidade. Isso é muito bom a gente ler, né, e entender essa misericórdia de Deus, né, Selma? Exatamente. Bom, nada conheceis, entretanto, da vida espiritual, e urge que a conheçais. Até agora, vossos estágios na erraticidade vêm se verificando em zonas inferiores do invisível, onde pouco tendes aproveitado moralmente em vista da couraça de animalidade que envolve vossas vibrações mentais, chumbadas particularmente ao domínio das sensações. Isso quer dizer o quê? Ele diz que eles tiveram muitas encarnações anteriores, outras, né? Mas que eles não aprenderam, não aprenderam nada, não evoluíram em questões morais. Ainda estavam muito presos à sua inferioridade moral, por causa da questão da animalidade, né? Ele fala, o aproveitamento moral deles ainda foi muito pouco, por causa das prisões das animalidades que causam ao ser aqui na Terra, né? Fica sempre preso às sensações. Essas sensações, Selma, que esse irmão fala aqui para ele, né? Que eles são presos às sensações, é que faz essa couraça, né? Animalesca, né? Que ele fala aqui, né? Que envolve de vibrações, né? Que envolve nossas vibrações mentais. Quer dizer, a mente está fixa em quê? Só em sensações, sensações, em prazeres, né? Então, tudo isso aí faz com que eles estejam o quê? Não tem um perispírito mais sutil, tem um perispírito denso, né? De acordo com o quê? Com as vibrações mentais, né? Que aí a gente sabe disso. Aí ele diz, né? Há cerca de um século, porém, há cerca de um século, porém, chegou a época de se antepor em rigores aos vossos continuados desatinos. Quer dizer, já tem mais de um século que vive-se nessa ida e volta, né? de perambulando nessas zonas inferiores da erraticidade, sem um aproveitamento maior a nível moral. Então, chega uma hora que existem os rigores, né, da lei, né? Que aí é o que ele diz aqui, né? Rigores aos vossos continuados desatinos, e despertar-vos do ciclo vicioso em que vos deixastes permanecer, encaminhando-vos para a alvorada da redenção com Jesus. Quer dizer, nesse momento é interrompido esse ciclo vicioso dessas reencarnações em baixa, em zonas inferiores. Por quê? Por conta desses desatinos continuados, né, diante só de sensações, né? Aí ele fala aqui, vos conduzirá ao verdadeiro alvo que, como criaturas de Deus, deves forçosamente atingir. Qual é o alvo? Né? É a perfeição, é a luz, né? Então, a Selminha vai seguindo aí. Então, ele continua aqui. Muitos de vós, doutos que fostes na terra, cultos, né? Lúcidas inteligências, né? Se impuseram na conceituação da sociedade terrena. Desconheceis, todavia, os mais rudimentares princípios de espiritualidade, levando mesmo a displicência ao extremo de negá-los e combatê-los. Quer dizer, até de recusar realmente que existe qualquer questão de espiritualidade. E isso acaba atrasando muito o progresso do homem, quando ele se nega, né?
e recusa a aceitar que existe algo além daquilo que se vive aqui na Terra. Então, ele diz aqui, continua aqui, deveis por isso mesmo iniciar conosco um curso de reeducação moral, mental e espiritual, que é o que vos tem faltado, já que as predisposições para tão alto feito acudiram aos apelos desesperados dos sofrimentos por que passais. Não fora o gesto audacioso de precipitação. Hoje estarias glorificados por vitórias magníficas laureadas pelo cumprimento do dever, preparados para novos ciclos de aprendizagem. No entanto, o suicídio que não vos trouxe a morte, porque a morte é ficção, nós já sabemos disso, né? Neste universo vivo, e que não vos concedeu nem repouso, nem esquecimento e nem aniquilamento, porquanto não atingiu senão o corpo físico terreno, e não, jamais, o espiritual, onde reside vossa personalidade verdadeira e eterna. O suicídio arrebatou todo o mérito que poderias ter, precipitando-vos em situação calamitosa, da qual não saireis enquanto restaurações totais não forem efetivadas. Advirto-vos que na luta a empreenderdes para a consecução de tal desiderato, mais de um século presenciará as lágrimas que derramareis sobre as consequências do execrado ato de desrespeito a vós mesmos como a Deus. Quer dizer, o ato de suicídio deles atrasou em muito no seu processo de evolução. Aqueles que pensam que no suicídio está acabando com a vida, ele diz aqui, não, jamais. Né? Além de não matarem, só matarem realmente o corpo terreno, né? Eles não se aniquilam, nem esquecem do que eles eram, né? O espiritual ele permanece. Não tem como extinguir isso deles. Então, agora é o momento realmente deles, quer dizer, você já fez todas as coisas que não ajudaram na sua evolução. Aí, na última, e suicida. Então, chega. Agora vocês não podem mais errar. Daqui para frente tem que começar a acertar, porque o caminho é evolução. Né? E como disse o texto um pouquinho mais acima, como todas as criaturas de Deus, deveis forçosamente atingir o quê? A evolução, que é a nossa perfeição. Então, não tem como evitar essa situação, esse que forçosamente atingir. Querendo ou não, nós vamos chegar à angelitude, não é? Isso é o determinismo da lei de Deus, né? E por isso que ele torna a falar aqui, né, que mais de um século presenciará as lágrimas que derramarei sobre as consequências do ato que ele desrespeitou às leis. Por quê? Porque tem todo um processo, né, do desencarne, né, por conta do suicídio, tem o tempo que fica na espiritualidade, tem o tempo que volta para reencarnar e o tempo de voltar novamente. Quer dizer, isso já se passaram mais 100 anos. Quer dizer, então, eles estão mostrando aqui quanto tempo, né? Primeiro tem os vícios lá, que eles passam muito tempo presos aos desejos inferiores, né? Naquele ciclo vicioso. Se aí depois tem uma reencarnação e tem o suicídio, ainda compromete mais 100 anos devido a essa preparação, essa volta e esse retorno. Quer dizer, olha quanto tempo o espírito, né, pode atrasar o seu processo evolutivo. Né? Então, é isso que a Selminha está dizendo. A gente vai chegar, uns mais tarde, uns mais cedo, mas esses fatores vão atrasando e a gente vai se comprometendo com a lei, porque a lei é uma lei de amor, né? E nesse momento eles são rebeldes à lei,
né? Eles vão contra a lei, né, de Deus, né, na hora que eles saem pela porta do suicídio, né? E aí a Selminha agora vai ler mais aí para a gente, né, a respeito de outros ensinamentos que o irmão Zóstenes vai passar para nós. Então, ele continua aqui assim: todavia, os ensinamentos que vos ministraremos influirão bastante na vitória que devereis alcançar contra vós próprios. Mas não saireis deste local alçando esferas espirituais mais compensadoras, enquanto de nosso instituto ou de vossas consciências não receberdes certificados de reabilitação, os quais vos conferirão ingresso em habitações normais na hierarquia da evolução. E tais certificados, meus amigos, somente vos serão confiados após a reencarnação que devereis abraçar, uma vez terminado o curso iniciado neste momento. Então, novamente aqui, ele vem ratificar a informação. Eles vão fazer o curso, mas eles não estarão isentos das expiações que eles deverão sofrer devido ao ato de suicídio que eles cometeram. Eles terão lá, vamos dizer, o certificado garantido desse curso após eles cumprirem essa etapa na Terra de expiação, deixarem de ser suicidas, né? Eles passando uma existência na Terra, cumprindo todas as expiações, eles deixam a condição de suicida e voltam para dar continuidade nesse curso como iniciados, verdadeiramente iniciados. E é isso. Né, Júlia? Porque aqui ele fala o seguinte, né? Não é porque vocês estão aqui fazendo esse curso, né, de iniciados que vocês vão sair daqui, como ele fala assim, não saireis deste local alçando esferas espirituais mais compensadoras. Não, vocês saem daqui para voltar para a Terra para fazer o trabalho que vocês não fizeram antes, né? Agora, aí ele ainda fala aqui, os quais vos conferirão ingresso em habitações normais na hierarquia da evolução. Quer dizer, na hora que eles voltarem para a Terra, cumprir o seu papel, né, e desempenhando que eles vêm aqui cumprir como um resgate, né, como a expiação, eles vão conseguir o quê? Habitar, né, habitações normais na hierarquia da evolução. Por quê? Quanto mais a gente progride, mais a gente vai alçando voos, né? Então, assim, depende o quê? Deles cumprirem e voltarem para eles se reabilitarem para ter os certificados. O certificado não vai ser agora, né? A gente sabe disso, como a Selminha disse. E aí eles tiveram uma pausa, seguiu-se uma pausa breve, que nos forneceu a impressão de que novas disposições despertavam as fibras de nossas almas. Voltando-se para os 3 companheiros que o ladeavam, o orador continuou, prendendo, porventura, ainda mais a nossa atenção. Quer dizer, naquele momento, eles estão ali, teve uma breve pausa. E aí o irmão Zóstenes vai continuar a pregação ali dentro, né, explicando para ele outras coisas a mais. Eles falaram muito dessa parte que há necessidade, né, do resgate, desse comprometimento que eles tiveram com a lei. A lei não é punitiva, a lei é uma lei de amor, dá sempre oportunidade para todos, nada, não tem punição eterna. Tudo isso os Zóstenes já tinham acabado de falar. E quando ele fez essa pausa, por quê? Agora sim ele vai explicar para eles quem são aqueles que ladeavam ele ali naquele momento. Como a Selma falou, preste atenção. O Senhor, que é o ancião, o hindu e o hebreu. Agora, essas explicações vamos deixar para a semana que vem, porque tem muito aprendizado para todos nós a respeito desses espíritos que estão ali junto às Zóstenes. E qual a importância desses espíritos na vida deles ali a partir de agora. Então, com isso, a gente encerra por hoje o nosso estudo, né? Sabendo da misericórdia de Deus, que sempre vai atuar
né, de alguma forma, para que a gente possa sair vitorioso, né? E a gente sabe que a gente tem sempre uma grande oportunidade, né, para recomeçar. E agora vamos elevar os nossos pensamentos, como sempre fazemos no final dos nossos estudos, né, pedindo a Deus, nosso Pai, né, a Jesus, nosso irmão maior, a Maria de Nazaré, essa mãe de todos nós, que possa dar a esses espíritos que, de uma forma equivocada, saíram pela porta do suicídio, comprometendo muito a sua evolução, mas que Deus, nosso Pai, que é de misericórdia, de amor e de muita bondade, vai dar a todos eles uma nova oportunidade. Nós pedimos, então, para que a luz possa brilhar para cada espírito desse. Irmão encaminhada também, comprometidos com a lei, que é uma lei de amor, mas que todos eles possam ter a nova oportunidade. Que Deus os ampare, o proteja e que Maria também olhe por todos eles. Graças a Deus, Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus, graças a Jesus, a Maria Santíssima, que nos deu esse privilégio, essa oportunidade de estarmos aqui, né, passando esse conteúdo, né, desse livro de Dona Ivone do Amaral Pereira. Muito aprendizado que nós estamos adquirindo e podendo compartilhar com todos vocês. Que possamos usar todo esse conteúdo como ensinamento de vida para o nosso caminhar, que aprendamos cada vez mais. Possamos seguir sempre pela doutrina do nosso Mestre Jesus. E assim, Pai, pedimos a permissão para encerrar o estudo da tarde de hoje, dando graças a Deus. Graças a Deus, graças a Jesus. Obrigado, até a semana que vem. Até a próxima semana, fiquemos com Jesus, paz profunda para todos. Uma boa tarde. Obrigada. Boa tarde.